por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo que vou ser batizado? Essa é a pergunta que Jesus faz a Tiago e a João. Após eles pedirem lugares de destaque no reino de Deus, à direita e à esquerda de Jesus. Assim como a falta de Tomé tem um valor pedagógico para nós, pois também expressa a nossa própria falta de fé, hoje também, o pedido de Tiago e João também tem um valor pedagógico para nós, pois expressa uma grave fragilidade cometida por muitos de nós. Queremos reconhecimento e destaque. Fazemos pouco e queremos reconhecimento. E diante do menor desafio ou exigência, negligenciamos nossa vida de fé. E de verdade, negligenciamos nossa vida de fé por poucas coisas, por coisas pequenas. Negligenciamos a missa, ou algum momento de oração, ou alguma visita à igreja por conta do sol, da chuva, do frio, de estar cansado, de um lazer que acabou tomando demais o tempo e impossibilitou a missa, um mal-estar, uma visita que chega em casa, a preguiça, a vergonha, a timidez, alguma enfermidade ou algum sofrimento. Não precisam ser realidades grandes e nem intensas. Coisas pequenas tantas vezes faz com que negligenciemos aspectos de nossa vida religiosa. Citei alguns. Você pode pensar em outros aspectos que já te levou a negligenciar algum compromisso religioso ou a centralidade de Deus na tua vida. Na pergunta de Jesus, beber o cálice e receber o batismo, o seu batismo, faz referência ao sofrimento e à morte de Jesus. É como se a pergunta de Jesus, ela pudesse ser formulada um pouquinho diferente. Estão identificados com a minha vida e a minha missão ao ponto de também suportarem a perseguição, o sofrimento e a morte com espírito de fé? Poderia ser assim formulada essa pergunta que Jesus faz aos dois? E a segunda leitura escutamos: permaneçamos firmes na fé que professamos. Não basta só professar a fé, é preciso professar a fé com fidelidade, professar a fé com perseverança. Os apóstolos, eles respondem a Jesus com convicção: podemos sim beber do cálice, podemos sim ser batizados com o seu batismo. E de fato aconteceu. Tiago foi martirizado em Jerusalém no ano 44. Veja, pouco tempo depois de Jesus, ele é martirizado. João foi preso e flagelado em Jerusalém. E depois sofreu mais tarde o exílio na ilha de Patmos. E ambos permaneceram fiéis até o fim de suas vidas. Voltando à pergunta de Jesus, não foi só uma pergunta dirigida a Tiago e a João, mas uma pergunta dirigida a você e a mim também, nessa manhã de domingo. Podeis beber do cálice? Podeis ser batizado com o meu batismo? Ou ainda, você está identificado com a minha vida, a minha missão, ao ponto de suportar perseguição, sofrimento, com espírito de fé? Essa pergunta de Jesus espera uma resposta nossa. Paulo, ele entendeu perfeitamente isso. E entendeu
a necessidade de estar em comunhão com Cristo, também na sua paixão. Não só comunhão na alegria, não só comunhão na ressurreição, mas comunhão na dor, comunhão na cruz. E ele escreve em Colossenses capítulo 1, me alegro nos sofrimentos suportados por vós. Alegrar no sofrimento? Mas Paulo escreve isso e tem por base as bem-aventuranças. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Então, Paulo entende isso. E ele aceita o sofrimento. E ele acolhe o sofrimento e ele dá sentido ao sofrimento. Olha o que ele continua ainda em Colossenses. O que falta às tribulações de Cristo, completo eu na minha carne. Associo as minhas dores às dores de Jesus. Faço com que as minhas dores, os meus sofrimentos, unidos aos de Cristo, também tenham poder de redenção. Não são sofrimentos em vão, quando associados aos de Cristo. E ele diz isso por seu corpo, que é a igreja. Ele une os seus sofrimentos aos de Cristo e oferece pela igreja. É preciso, então, que você e eu possamos acolher a cruz quando ela se apresenta em nossa vida. Jesus disse, quer ser meu discípulo? Então, tome a sua cruz e me siga. Não iremos seguir Jesus sem cruz, iremos segui-lo com a cruz. E a cruz, ela é o caminho para a eternidade, é o caminho para o céu. Pela cruz, Jesus foi morto, pela cruz ele ressuscita, e ele deixa para nós a cruz como um caminho, que precisamos percorrer, todos nós. Não há quem possa ter uma vida privada da cruz do sofrimento. Diante da pergunta de Jesus, qual é a tua resposta? É fácil dizer, amo a Deus. É fácil dizer, eu tenho muita fé. Mas qual é o limite da tua fidelidade? Até onde vai a tua fé? Porque palavras são fáceis de serem ditas. Tenho muita fé, amo a Deus. Mas até onde vai a tua fidelidade? Até onde você é capaz de ir por fidelidade a Deus? A fé e o amor declarado verbalmente por muitos parecem incapazes de resistir a pequenos obstáculos. Como já disse, o sol, a chuva, o cansaço, o lazer, o mal-estar, uma visita, a preguiça, a vergonha, a timidez, sofrimento. Sendo assim, não é de se estranhar que uma fé e o amor frágeis experimente revolta na hora da dificuldade. Quantas pessoas se revoltam quando se deparam com uma dificuldade? Porque a fé é frágil, o amor é frágil. Não é de se estranhar que um amor e uma fé frágeis se afaste, não tendo mais uma companhia para se apoiar. É muito comum com adolescente. Se um amigo deixa de participar, vai desanimando, né? Mas não só com adolescente. Isso acontece. Um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, que de repente já não tem mais para poder se apoiar e começa a experimentar a fragilidade da fé. Não é de se estranhar que uma fé e um amor frágeis deixe a pastoral ou a igreja se experimentou algum desentendimento. Quantas pessoas já trocaram de paróquia porque se desentenderam? Deixaram o trabalho pastoral porque tiveram algum desentendimento? Essa é uma experiência comum. Mas não deveríamos desistir por algum desentendimento.
Porque o que nos identifica como cristãos não é a ausência de conflitos, mas a capacidade de perdoar e de recomeçar. Isso deveria ser a nossa identidade como cristãos. Mas uma fé e um amor frágil diante do obstáculo abandona. E o abandono parece que vai se tornando comum e fácil, e um padrão de comportamento. Não é de se estranhar que uma fé e um amor frágeis, quando esbarra em algum ponto de doutrina que é difícil viver, ou que não concorda, então se negue. Porque é a fé e o amor que vai nos impulsionar a nos superarmos, a vencermos, a nos convertermos. Mas muitos, pela fragilidade da sua fé e do seu amor, parece que vão conviver harmonicamente com a sua postura contrária a uma doutrina revelada. Olha, Deus disse, a igreja ensina, mas eu não concordo muito com isso, não. E parece que vive bem. Não consegue entender que você discordar de Deus te afasta de Deus. É difícil entender isso. Deus revela, está contido na Escritura. A igreja traduz esse ensinamento na doutrina. E você simplesmente diz, eu não concordo, eu não aceito. Às vezes por estar impregnado de ideologias. E você não questiona as ideologias, mas questiona a palavra de Deus. E acha que isso não afeta a tua vida de fé? Não é de se estranhar que uma fé e um amor frágeis não considere pecado o que é pecado. Quantas pessoas acostumadas com seus pecados, parece que não lutam mais, deixaram a confissão de lado, enchem nossas igrejas, mas para um instante perceba você que está habituado a conviver com o pecado, que o pecado rompe a amizade com Deus. Você aprende isso na catequese quando criança. O pecado rompe tua amizade com Deus. O pecado te impede do céu. Então, não conviva com o pecado. Não é de se estranhar que uma fé e um amor frágeis venha a negar Deus, como se Deus não existisse, quando se encontra diante de uma enfermidade que suplica a cura e a cura não vem. Se Deus existisse, então eu não passaria por isso, não passaria por esse problema de saúde. Fé frágil, amor frágil. Negar a participar da cruz de Cristo tem consequências. Não podemos querer ter comunhão só na alegria. Então uma coisa boa aconteceu, eu vou à igreja agradecer. Mas quando uma coisa não tão boa acontece, então nego Deus. Comunhão na alegria e comunhão na dor. Negar a cruz tem como consequência a falta de comunhão com Deus e não participar do destino eterno que é o céu. A cruz é o caminho para o céu. Quando eu nego a cruz, eu me perco no caminho. Assumir a cruz, carregar a cruz junto com Cristo, te coloca no caminho para o céu. Quando você nega a cruz, você então se perde no caminho. Por isso não podemos nos acomodar, não podemos perder tempo, não será fácil, mas precisamos fortalecer a nossa vida de fé e precisamos fortalecer o nosso amor a Deus. Não seja apenas um ouvinte de missa, distraído ainda tantas vezes. Permita que a vida de fé dê sentido à tua existência. E busque compreender, pelo estudo, o que você ainda não sabe. Não há espaços para achismos na Igreja Católica, com uma doutrina tão bem estabilizada, tão bem estabelecida, e à disposição de todos nós. Então, não ache nada, estude e vá aprender. Reze,
o que você ainda não é capaz de orar. Tenha uma vida de oração estável, madura. Às vezes eu pergunto a alguns adultos, como é que é a sua vida de oração? Não, eu rezo quando acordo, rezo quando durmo. Eu falo, você reza menos do que as minhas crianças da catequese. Todos os dias, terço na tua mão. Todos os dias um tempo para você dedicar à palavra de Deus e meditar a palavra e rezar com a palavra. Não pode ter prioridade no teu dia que te impeça de dedicar tempo de oração, de ter uma vida espiritual mais madura e não infantil. O que você não vive ainda na fé, busca viver, busca praticar. Para que não saia dos teus lábios nunca eu sou um católico não muito praticante. Porque não existe um discípulo não praticante. Ou é discípulo ou não é discípulo. Busque a plena comunhão com Jesus durante a vida, para que também possamos experimentar a comunhão com Jesus na eternidade. E essa comunhão com Jesus na vida passa por beber o seu cálice e por ser batizado no seu batismo. Que não haja prioridade nenhuma maior do que buscar a comunhão com Jesus. Porque aqueles que alcançarem a comunhão com Ele na vida e viverem de forma perseverante nesta comunhão, estarão com Ele em comunhão na eternidade. Assim seja.